Imagine acordar de um sonho tão vívido e revelador que sua mente não consegue deixar de reproduzi-lo repetidamente. José, um jovem pastor, se encontrava exatamente nessa situação. Seus sonhos não eram apenas meras visões noturnas, eram mensagens profundas e significativas que pareciam traçar um destino glorioso. No entanto, o que fazer quando esses sonhos, que prometem grandeza, se tornam a causa de inveja e ódio entre aqueles que deveriam ser seus aliados e protetores? Enquanto José se vê empurrado de um caminho de esperança para o abismo da escravidão, somos deixados para ponderar. Será que os sonhos de um homem podem realmente sobreviver à dura realidade? Se você ficou curioso para saber como José enfrentou essa jornada de altos e baixos e quais lições de fé e superação podemos tirar dessa história, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. Na vastidão árida de Canaã, onde o céu e a terra pareciam se encontrar numa valsa interminável, José caminhava como se fosse tocado por uma luz invisível, um farol que inexplicavelmente despertava tanto fascínio quanto ressentimento. A tensão nas tendas de Jacó era palpável, quase como uma corda esticada prestes a arrebentar. Cada palavra de José sobre seus sonhos caía na mesa como uma pedra em um lago calmo, criando ondulações que perturbavam a superfície tranquila das rotinas familiares. José, com seu manto de cores vivas, era uma tapeçaria de esperança tecida por mãos divinas, ou pelo menos era assim que ele se sentia. Seus sonhos eram estrelas que ele espalhava no céu noturno da mente de seus irmãos, cada visão mais ousada que a anterior. Ele falava de feixes de trigo se curvando diante do céu, de sóis, luas e 11 estrelas lhe prestando reverência. Para ele, essas imagens eram promessas de um destino grandioso. Para seus irmãos, eram fagulhas que incendiavam um ressentimento profundo. Na penumbra de sua inveja, os irmãos de José se tornavam sombras de si mesmos, suas almas emaranhadas em um tecido de descontentamento. Eles viam o manto multicolorido como um estandarte de sua inferioridade, uma constante lembrança da preferência de Jacó. E assim como ventos anunciando uma tempestade prestes a desabar, começaram a murmurar entre si, suas vozes uma sinfonia de conspirações. Certa manhã, enquanto o sol tingia de dourado os campos ao redor, José foi enviado por seu pai numa missão simples: verificar o bem-estar de seus irmãos e do rebanho. Seus passos eram leves, desprovidos do peso da desconfiança. Ele não sabia que seus sonhos, essas sementes de grandeza que ele semeava com tanta inocência, haviam germinado em algo sombrio no coração de seus irmãos. Enquanto ele caminhava, o horizonte parecia se abrir diante dele, um convite para o desconhecido. Mas o destino, com suas mãos invisíveis e caprichosas, já começava a tecer uma nova tapeçaria, uma que nem José, com todos os seus sonhos prodigiosos, poderia prever. A brisa noturna sussurrava segredos entre as folhas das palmeiras, enquanto a tensão entre os irmãos de José crescia silenciosamente, como uma tempestade prestes a desabar sobre a paisagem árida. A vastidão do céu estrelado parecia espelhar a vastidão dos sentimentos não expressos que fervilhavam sob as peles dos irmãos. O silêncio entre eles não era vazio, mas sim carregado, repleto de palavras não ditas e ressentimentos antigos. José, com seus olhos brilhando como faróis na escuridão, continuava alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Seus sonhos, ricos com simbolismo e promessas, eram diamantes lapidados em sua mente fértil. Ele não via as sombras que dançavam nos cantos dos olhos de seus irmãos, sombras tecidas de ciúmes e mal-entendidos. Para ele, o mundo era um tabuleiro de possibilidades infinitas, e seus sonhos, as peças que ele movia com a audácia da juventude. Mas para seus irmãos, cada palavra de José era uma gota de veneno escorrendo lentamente em suas veias. Eles se viam como personagens secundários em um conto onde José era o herói predestinado, e a ideia de curvar-se diante dele era um fardo impossível de suportar. Assim, nas profundezas de seus corações, onde a luz raramente penetrava, uma ideia começou a tomar forma, insidiosa e perigosa como uma serpente enroscada. Enquanto José se perdia em suas visões, seus irmãos se entreolhavam,
A comunicação silenciosa entre eles mais eloquente do que qualquer discurso. Havia um pacto não verbal, uma compreensão mútua de que algo precisava ser feito para apagar o brilho das estrelas que iluminavam o caminho de José. Algo que traria equilíbrio ao mundo deles, reestabelecendo a ordem natural das coisas. A noite avançava, e o frio cortante que vinha do deserto parecia anunciar que tempos difíceis estavam por vir. A areia sob seus pés era como uma ampulheta, marcando o tempo que restava até que o destino se revelasse. No horizonte, a primeira luz do amanhecer começava a desenhar linhas tênues de esperança, mas também de incerteza. O que José não sabia era que o amanhecer traria consigo não só a luz, mas também as sombras que o seguiriam de perto. E assim, enquanto o céu começava a se tingir de rosa e dourado, uma decisão foi tomada. Uma decisão que marcaria o ponto de virada na história de José, levando-o dos sonhos à escravidão e além. Mas naquele momento, tudo ainda estava por acontecer, como um segredo que se recusa a ser revelado, aguardando apenas o instante certo para se desenrolar. O sol derramava seu calor inclemente sobre a paisagem ressecada, onde o horizonte tremeluzia como um espelho distorcido. Os irmãos, com corações endurecidos pelo ciúme, formavam um círculo de conspiração ao redor daquela ideia sórdida, enquanto o manto colorido de José, uma tapeçaria de sonhos e favoritismo, estrelava a cena como um prisma de cores desbotadas pela tragédia iminente. Rubem, com o peso da responsabilidade estampado em seu semblante, sentia-se como a voz solitária de razão em um coro de desespero. Suas palavras, carregadas de um pragmatismo desesperado, cortaram a tensão como um relâmpago em uma noite de tempestade. "Não derramemos sangue", ele implorou. Suas palavras ecoando como o murmúrio de um rio que tenta suavizar as bordas afiadas da rocha. No fundo, Rubem nutria um plano silencioso, uma esperança secreta de resgatar José das garras do destino cruel que seus irmãos teciam. Propôs que o jogassem em um poço seco, um ventre de terra que já abrigara águas vivas, mas agora era apenas um eco de desolação. A sugestão, envolta em astúcia, soava como uma promessa de punição, mas escondia um lampejo de salvação. Os irmãos, tomados por um desejo sombrio de vingança e aprovação tácita, assentiram. Seus olhos, chispando como brasas em uma fogueira crepitante, não percebiam o fio tênue de esperança que Rubem secretamente esticava entre eles e a sombra do arrependimento eterno. À medida que José se aproximava, alheio ao vórtice de intenções que girava ao seu redor, o ar parecia vibrar com uma tensão quase palpável. Cada passo seu, uma nota e uma melodia desconhecida, aproximava-o do abismo de seu destino. O poço, uma boca aberta na terra, aguardava silenciosamente, como uma entidade faminta à espera de sua presa. O destino estava prestes a lançar seus dados, enquanto o vento sussurrava segredos antigos através das folhas secas e o sol se punha como um testemunho silencioso da trama que se desenrolava. Rubem, por um breve momento, viu nos olhos do irmão uma confiança inocente, uma fé inabalável que o tempo e a traição ainda não tinham conseguido apagar. E naquela fração de segundo, Rubem se comprometeu a lutar contra a maré que ameaçava engolir José. No entanto, o universo tinha outros planos e a chegada de viajantes inesperados traria uma reviravolta que ninguém poderia prever, esculpindo novos caminhos no destino de José e de todo aquele que cruzasse seu caminho. A terra seca ao redor do poço parecia absorver mais do que apenas a luz do sol escaldante. Ela tragava também a esperança que José ainda ousava alimentar. Lá embaixo, o cheiro de terra úmida misturava-se aos seus pensamentos confusos, como se o chão quisesse abraçá-lo, oferecendo um frio consolo. Porém, a amargura do abandono queimava mais forte dentro dele. No alto, as vozes de seus irmãos eram como corvos, rasgando o ar com risos desumanos, enquanto seus corações se endureciam como pedras sob o peso da inveja e do rancor. A caravana de mercadores ismaelitas surgiu no horizonte como sombras em movimento, figuras distantes que dançavam sob a miragem do calor. Eles se aproximavam sem pressa, conduzindo seus camelos em passos ritmados, a poeira levantando-se em redemoinhos efêmeros ao redor de seus pés.
Para aqueles mercadores, o deserto era um livro aberto, cada grão de areia uma letra de histórias não contadas e cada passo uma nova linha de destino a ser traçada. Judá, observando a cena, viu mais do que apenas um grupo de viajantes. Ele enxergou uma chance de transformar problema em lucro. Suas palavras, embora sussurradas, carregavam o peso da decisão. Por que derramar sangue se podemos encher os bolsos? Ele questionou, sua voz tão sedutora quanto o canto de uma sereia chamando marinheiros para águas traiçoeiras. Seus irmãos, movidos mais pela promessa de riqueza do que pela moralidade, viam-se, por um momento, como marionetistas do destino, suas cordas entrelaçadas com a vida de José. Enquanto isso, José, preso em seu cárcere de pedra, não sabia que o destino, aquele mesmo que tantas vezes se manifestara em sonhos de grandeza e poder, agora se erguia como uma sombra sinistra, pronta para dar o próximo passo em sua jornada de provações. Ele já não clamava por misericórdia, mas seus pensamentos ecoavam como um cântico silencioso no coração do poço. O céu, vasto e indiferente, assistia a tudo, com o sol mergulhando no horizonte como um olho vigilante. Assim, os mercadores se aproximavam, e Judá preparava-se para selar o destino de seu irmão com uma moeda de prata. A areia do deserto escorria entre os dedos do tempo, e o futuro aguardava, ansioso e incerto, para revelar o próximo capítulo desta saga de traição e redenção. A caravana serpenteava pelo deserto, suas sombras ondulando sob o inclemente sol que parecia derreter a própria areia. José, agora parte daquela procissão de almas perdidas, sentia o calor sufocante, não apenas na pele, mas também no espírito. A cada passo, as correntes que o aprisionavam não eram apenas de metal. Eram laços invisíveis de traição e destino, que o arrastavam para longe de tudo o que conhecia. Na mente do jovem sonhador, um turbilhão de lembranças dançava como miragens. Ele se viu novamente nos campos de sua infância, onde as espigas de trigo sussurravam segredos ao vento e os rebanhos pastavam sob seu olhar atento. Esses momentos preciosos pareciam agora distantes como estrelas em uma noite sem fim. E, no entanto, havia uma chama que teimava em arder dentro de si. Uma esperança contida no fundo de seus olhos que nem mesmo as areias infindáveis poderiam apagar. Enquanto a caravana marchava, os mercadores falavam entre si, suas vozes carregadas de expectativa e ganância. José, em sua desesperança, encontrou um estranho consolo na companhia daquelas conversas, como se nelas pudesse encontrar um vislumbre do futuro que o aguardava. O Egito, terra de mistérios e majestade, se tornava cada vez mais real a cada passo, cada grão de areia avançando sob seus pés cansados. E enquanto o horizonte começava a tingir-se com a promessa do crepúsculo, José ergueu os olhos para o céu, buscando forças em algo maior do que ele mesmo. Ali no vasto silêncio do deserto, ele sentiu a presença de algo sublime, uma certeza silenciosa de que sua história não terminaria em escravidão. Não, havia ainda páginas por escrever, sonhos por sonhar. E assim ele caminhava, prisioneiro em corpo, mas nunca em espírito. Longe dali, no coração de Canaã, Jacó permanecia inconsolável em sua dor. Os irmãos, carregando o peso de suas mentiras como correntes invisíveis, observavam o sofrimento de seu pai. O manto ensanguentado, agora trancado em um baú escuro, era um lembrete constante do abismo que cavaram entre eles e o irmão perdido. Contudo, nos recessos de suas consciências, uma semente de arrependimento começava a brotar, preparando o terreno para um futuro ainda desconhecido. No coração do Egito, onde o sol desenhava sombras longas e douradas sobre as areias infinitas, José começou a esculpir seu caminho em um mundo que inicialmente prometia apenas sombras e silêncio. A casa de Potifar, um bastião de poder e influência, era um microcosmo do vasto império egípcio, repleta de intrigas e segredos que sussurravam pelas paredes de pedra fria. José, um estrangeiro em terra alheia, logo se destacou como uma estrela solitária no céu noturno. Sua presença irradiava uma luz que parecia quase tangível, uma serenidade que atraía olhares curiosos e admiração velada. Nas manhãs, quando o primeiro raio de sol beijava o horizonte, ele já estava a postos, seu espírito indomável resistindo ao cansaço e à desesperança. Cada tarefa,
por mais mundana que fosse, se tornava uma oportunidade de mostrar que até no chão mais arado, uma flor poderia desabrochar. A mente de José era um quebra-cabeça de engenhosidade e criatividade. Ele reorganizou as rotinas da casa de Potifar, transformando o caos em harmonia, como um maestro que extrai música de uma orquestra dissonante. Sua intuição aguçada era um mapa que guiava a prosperidade para onde antes havia apenas desordem. Com o tempo, a confiança de Potifar em José se solidificou como uma âncora no meio de um mar tempestuoso. A casa do capitão florescia sob a administração diligente do jovem hebreu, e sua fama começava a se espalhar como o aroma doce da primavera no deserto. Entretanto, sob a superfície tranquila, correntes de desejo e inveja começavam a se agitar, invisíveis mas poderosas, preparando o cenário para uma reviravolta que mudaria o curso da vida de José. Em um canto da casa, a esposa de Potifar, uma mulher de beleza e astúcia, contemplava José com olhos que eram ao mesmo tempo admiradores e calculistas. Seu coração, uma fortaleza de intenções ocultas, começou a bater em um ritmo diferente, movido por sentimentos que ameaçavam ultrapassar as fronteiras do aceitável. Ela era como uma serpente, deslizando silenciosa e perigosamente pelas sombras, preparando-se para dar o bote. Enquanto o sol do Egito continuava a mandar seus raios implacáveis sobre a terra e as águas do Nilo sussurravam segredos antigos, uma tempestade se formava no horizonte. José, ainda alheio ao turbilhão que se preparava para engolfá-lo, permanecia firme, sua fé e integridade como um farol no meio da escuridão que se aproximava. O destino, com seus fios invisíveis, estava prestes a tecer um novo capítulo em sua história, e o mundo aguardava, suspenso na expectativa do que estava por vir. Em meio ao opulento cenário da casa de Potifar, onde os raios do sol se filtravam pelas janelas, dançando em padrões de ouro sobre o mármore frio, a tensão pairava no ar como um perfume enervante, difícil de ignorar. José, cujo olhar revelava a serenidade de um lago em manhã tranquila, agora enfrentava uma tempestade interna. As investidas da esposa de Potifar eram como serpentes sorrateiras, deslizando por entre as defesas que ele erguera com tanto cuidado e devoção. Dia após dia, o assédio da mulher se intensificava, uma sombra constante que ameaçava o equilíbrio de sua vida. Ela se movia com a graça de uma pantera, suas palavras eram súteis tentações, promessas sussurradas como um cântico proibido. José, porém, era uma fortaleza de integridade, as muralhas de sua moralidade tão impenetráveis quanto o mais robusto dos castelos. Ele se apegava ao seu Deus como um náufrago a uma tábua, navegando pelas águas turbulentas da tentação. Mas naquele dia fatídico, o silêncio da casa parecia amplificado, uma calmaria traiçoeira antes da tormenta. Quando a esposa de Potifar o agarrou, suas unhas cravando-se no tecido de seu manto, o mundo de José se reduziu a um único instante de decisão. O manto, um símbolo de sua posição e confiança, resvalou de seus ombros como folhas caindo na brisa de outono, abandonando-o à mercê do destino. Ao fugir, seus pés mal tocando o chão, José se tornava um espectro, movendo-se entre as sombras de um futuro incerto. Seu coração, um tambor rítmico de medo e esperança, ecoava em seu peito. Entretanto, o calor da vingança da mulher de Potifar se inflamava como um incêndio descontrolado, suas chamas subindo aos céus, prometendo consumir tudo em seu caminho. Assim, nas profundezas daquela mansão grandiosa, as sementes de um novo destino eram lançadas, prontas para germinar em solo fértil de intrigas. E enquanto José corria, mais uma vez sem nada além de sua fé, ele não poderia imaginar as correntes invisíveis que começavam a se entrelaçar, traçando o contorno de uma nova jornada, uma que poderia levá-lo das profundezas ao auge, ou talvez a algo ainda mais inesperado. Nas entranhas sombrias da prisão, onde as paredes sussurravam segredos de antigas desilusões, José encontrou-se mais uma vez frente a frente com o destino. As sombras das celas, como mãos invisíveis, tentavam agarrar cada pedaço de esperança que ousasse flutuar. No entanto, José, com sua fé inabalável, transformava cada pedra em uma possível escada para a liberdade. A luz fraca que se infiltrava pelas pequenas frestas de sua cela revelava o emaranhado de destinos que ali se entrelaçavam.
Entre esses fios do destino estavam dois homens, ambos caídos em desgraça pela ira do faraó, um copeiro e um padeiro. O copeiro, cuja presença remetia ao aroma suave das vinhas e das festas em palácios distantes, e o padeiro, cujo espírito ainda carregava o calor dos fornos e o cheiro reconfortante do pão recém-assado. Havia uma inquietação em seus olhares, como se as sombras de seus pesadelos tivessem ganhado forma e estivessem prestes a devorar suas almas. E foi numa noite em que a lua espreitava tímida por entre nuvens densas que eles se aproximaram de José, suas vozes carregando um peso que ecoava pelo silêncio da prisão. José, começou o copeiro com voz trêmula, nossos sonhos, tão vívidos e perturbadores, eles não nos deixam em paz. Você, que parece possuir o dom de decifrar o indizível, pode nos ajudar a entender o que os céus nos tentam revelar. José, cujo coração batia em harmonia com os mistérios do universo, fixou seu olhar na profundidade dos sonhos daqueles homens. Ele sabia que cada sonho era um mapa de estrelas, traçado pelo destino para guiar os corações perdidos. Com olhos que brilhavam como tochas na escuridão, ele escutou atentamente as histórias oníricas que os dois homens compartilharam, entrelaçadas com alegorias de uvas e cestos, de vida e morte. À medida que José desvendava os segredos ocultos nas tramas dos sonhos, o ar na cela pareceu vibrar com uma magia antiga, como se os próprios deuses estivessem sussurrando em seus ouvidos. Mas mesmo enquanto ele falava, uma premonição o envolvia. Um pressentimento de que aqueles sonhos eram apenas peças de um quebra-cabeça maior. Cada palavra dita era como uma pincelada em uma tela ainda inacabada, prenunciando um destino que se desenrolaria em breve, além dos muros da prisão. E assim, enquanto a noite se aprofundava, José sentiu o leve tremor do tempo, como se a corrente dos eventos estivesse prestes a mudar de curso, levando-o a um destino que ele jamais poderia ter imaginado. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva. Comenta sobre o que achou, vai ajudar bastante no crescimento desse canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.